Olá, começa agora o Jornal Boa Notícia desta quinta-feira. Na edição de hoje vamos trazer as últimas informações sobre a vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil. A expectativa é que a Anvisa analise a liberação para uso da vacina aqui no país no próximo domingo. E ainda hoje vamos falar também do Enem. A realização da prova do Exame Nacional do Ensino Médio está prevista em todo o país a partir do próximo fim de semana. E tem mais! Atenção eleitor! Termina hoje o prazo para justificar a ausência no primeiro turno das eleições de 2020. Como fazer essas justificativas sem sair de casa? Eu conto para você daqui a pouco. Fica comigo, porque o JBN de hoje já está no ar. Muito obrigada a você pela sua companhia aqui no JBN. Um excelente dia. Fique bem informado junto conosco na TV das Bênçãos do Pai. E agora vamos trazer as últimas informações sobre a vacina contra a Covid-19 aqui no Brasil. Ainda existem muitas dúvidas. Para a gente tentar esclarecer algumas delas, eu vou conversar agora com a pesquisadora Thelma Ciel, doutora em epidemiologia e professora da Universidade Federal do Espírito Santo. Boa tarde, doutora. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco na TV Pai Eterno. Estamos falando ao vivo para todo o Brasil. Eu gostaria que a senhora começasse explicando essa questão do índice de eficácia da vacina. Primeiro foi divulgada que a nossa Coronavac, pelo Instituto Butantan, teria 78% de eficácia. Foi um número que deixou todo mundo muito confiante, motivado. Depois essa informação foi mudada para um índice um pouco mais de 50%. Na prática, o que significa isso? Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos que nos assistem aqui da TV Pai Eterno. Eu queria dizer, primeiro, para que as pessoas ficassem tranquilas, Carol, porque os dois números estão certos. Eles só falam coisas diferentes. Então, quando a gente está falando de 50%, é o objetivo principal do estudo. Lembrando, a gente tem falado muito durante a pandemia, né, Carol, que a gente está comparando aquelas pessoas que receberam a vacina com as pessoas que receberam placebo. É como se fosse um líquido que não tem o imunizante, não tem a vacina. E essas pessoas, então, foram comparadas ao longo do tempo e, no momento que elas se infectaram, os pesquisadores observam como que o organismo reagiu a essa infecção, esse agente agressor, o SARS-CoV-2, que causa a Covid-19. E aí, o que eles observaram? Naquelas pessoas que tomaram a vacina, comparada com aquelas que não tomaram a vacina, houve uma redução de 50%, quer dizer, a metade de qualquer sintoma, Carol. Aqueles sintomas mais leves, assim, uma dor de cabeça, aquele mal-estar, né? Às vezes uma garganta que a gente acorda assim meio arranhada, assim, que a gente tá aquela sensação ruim. Então, qualquer sintoma leve, houve uma redução pela metade. Então, quem tomou a vacina protegeu para a pessoa desenvolver qualquer sintoma leve. E aqueles 78%, Carol, 77,95%, vou arredondar para 78% aqui, o que ele significa? Foi uma redução, comparando aquelas pessoas que receberam a vacina com aquelas que receberam o placebo, quer dizer, que não receberam a vacina, aquelas que receberam a vacina, mesmo quando desenvolveram algum sintoma, elas não precisaram ir no serviço de saúde, não precisaram, por exemplo, fazer um raio-x, uma tomografia, procurar um serviço especializado, né? Um atendimento médico, numa unidade de saúde ou num pronto atendimento. Então, houve essa redução de 78%, Carol. Isso é muito importante, porque a gente tem que pensar que a vacina é uma estratégia de saúde pública. A gente tem que pensar numa escala nacional. Pensa que quando nós estivermos vacinados, quando o Brasil tiver vacinado um número grande de pessoas, aquelas pessoas que vão precisar de procurar um serviço de saúde porque estão sentindo alguma coisa, porque precisam fazer um raio-x, precisa de uma ajuda, vai ter uma redução
muito grande, próximo de 78%. Isso significa, Carol, que essas pessoas não vão ficar na unidade, por exemplo, tossindo, né, passando mal, precisando esperar para conseguir um atendimento. Então, isso é muito importante do ponto de vista da saúde pública, nós reduzirmos essa procura ao serviço de saúde e tornar a doença muito leve. É isso que a gente espera. Em relação às mortes, Carol, a morte não, desculpa, a hospitalização. Pessoas que precisaram de serem hospitalizadas, entubadas, né, precisar de um atendimento ainda mais complexo. O que nós vimos? Aquelas pessoas que estavam no grupo que tomaram a vacina, ninguém precisou ir ao hospital, ficar internado. E no grupo que não tomou vacina... Isso que eu queria que a senhora tirasse a dúvida. Pessoas. Perdão, só lhe interrompendo. Essas pessoas que estão hospitalizadas, estão internadas em estado grave ou moderado, elas podem receber a vacina ou não? Eu tenho que ter me curado de Covid para ser imunizado? Nesse caso, sim, Carol, essas pessoas vão precisar, né, se recuperar nesse momento, porque elas estão também fazendo uso de outros medicamentos, algumas entubadas nesse momento, né, uma situação muito triste no nosso país. Então, assim, só para complementar aqui, Carol, as pessoas que tomaram a vacina está impedindo de ter doença mais grave, de precisar de hospitalização. Então, isso é muito importante. Aquelas pessoas que tiveram, agora complementando a sua pergunta, sim, Carol, aquelas pessoas que já tiveram a doença, elas vão poder tomar vacina também. Só esse momento, né, da pessoa estar no hospital que certamente a gente vai precisar, ela precisa de outros cuidados nesse momento. Então, depois que ela sair, ela vai poder também ser vacinada. Doutora, os pesquisadores já sabem quanto tempo depois que eu tomei a vacina eu estou protegida da Covid-19? A gente sabe que essa vacina está sendo dividida em 2 doses. Já é possível saber isso? Então, é importante que todos compreendam que para a gente ter essa eficácia, tanto da Coronavac quanto da AstraZeneca, que é outra empresa que nós teremos aqui no Brasil, né, que vai ser produzida pela Fiocruz, nós precisamos das 2 doses. O intervalo entre essas doses, Carol, ela varia um pouco. Na Coronavac é entre 14 a 28 dias. A gente vai ter que esperar aí para saber exatamente qual é o intervalo que a Anvisa vai liberar. A Anvisa, né, é o nosso órgão regulatório aqui no Brasil. E a AstraZeneca tem sido entre 4 semanas e 12 semanas, quer dizer, 3 meses. No Reino Unido, a aprovação foi de 3 meses. Aí vamos aguardar aqui para ver como que a Anvisa, qual é o intervalo que a Anvisa vai autorizar a utilização aqui no Brasil. Outra dúvida que chega para a gente, doutora, a senhora falando de laboratórios. Faz mal a mesma pessoa tomar doses de vacinas de fabricantes diferentes? Já tem algum estudo sobre isso? Não temos ainda. Nesse momento, essa empresa, a AstraZeneca, que é uma empresa do Reino Unido, ela assinou com a empresa, o Instituto Gamaleya, que é o Instituto Russo de Pesquisa, para que eles possam combinar as doses num outro estudo. Mas nesse momento nós ainda não sabemos, Carol, e a recomendação é que se você toma a primeira dose de um fabricante, você tome a segunda dose do mesmo fabricante. No caso, você tomar a Coronavac, primeira dose, segunda dose, Coronavac. Você tomar o da AstraZeneca, a segunda dose também da AstraZeneca. E o que a gente pode falar da vacinação dos mais jovens? Porque a gente sabe que tem o grupo de risco, os idosos, profissionais ali da linha de frente, mas e não vacinar de maneira imediata, de maneira igualitária, vamos dizer assim, ao mesmo tempo, pessoas mais jovens? Também não é considerado um risco para a disseminação do vírus? No momento, Carol, o que aconteceu? Como essa doença, ela causou casos mais graves nas pessoas mais idosas, a faixa etária estudada, que recebeu a vacina em todos os estudos, ela variou, ou foi de 16 anos em diante, ou foi de 18 anos em diante. Então, nesse momento, nós só temos dados de segurança e eficácia nessa faixa etária.
acima de 16 anos. E nós não temos dados de crianças, né, crianças e adolescentes abaixo de 16 anos. Nos estudos, nas pesquisas, eles foram incluídos, mas já foram a partir de setembro do ano passado. Então, nós estamos esperando os dados. Eu acredito que até junho nós vamos ter informação sobre essa faixa etária específica, abaixo de 16 anos, e aí nós vamos poder também vacinar esse grupo. Mas nesse primeiro momento eles não vão receber por conta disso, Carol, porque os estudos não incluíram essa faixa etária. Eu gostaria que a senhora tirasse uma dúvida, doutora. A gente recebe tantas notícias falsas, tantas fake news, né? As conhecidas fake news, a respeito das variantes, as novas formas da Covid-19. O que a gente já pode falar a respeito disso? A palavra seria calma, tranquilizar ou não? É realmente um sinal de alerta de que esse vírus se modificou e que nós podemos aí estar correndo ainda mais riscos do que já estamos? Vou falar as duas coisas, Carol. Assim, calma, mas redobre o seu cuidado. Nós descobrimos aquela variante lá do Reino Unido no final de dezembro, ali no Natal, entre Natal e Ano Novo. O Reino Unido anunciou essa variante que estava causando muitos casos. O que o vírus conseguiu fazer? Como é que isso acontece? Então, só para vocês entenderem. Toda vez que o vírus vai sendo transmitido de uma pessoa para outra, ele vai se multiplicando no organismo da pessoa. E aí, ele tem a chance de fazer algumas mudanças. Isso é comum no vírus. É comum no vírus da gripe, é comum no vírus que causa o HIV, por exemplo, e é comum no vírus que causa a Covid-19. E aí, ele já fez várias mudanças, mas as mudanças que ele fez foram pequenas mudanças. Mas essa do Reino Unido, aí em dezembro, causou uma preocupação, porque ele conseguiu ficar mais transmissível. Então, um exemplo, se em um local ele conseguisse contaminar 100 pessoas, nas mesmas condições, né, no mesmo local, o vírus, com essa mudança que ele conseguiu, ele consegue contaminar 170 pessoas, mais ou menos. Então, é um aumento muito grande. Ele conseguiu uma capacidade, vamos dizer assim, de ficar mais contagioso. E essa é uma preocupação. Aí depois surgiu uma outra variante na África do Sul, também causando preocupação, porque era mais transmissível. E nós ficamos sabendo, no início da semana, passageiros que foram para o Japão, passageiros brasileiros que foram para o Japão, saindo de Manaus, foi identificado lá no Japão, no aeroporto, fizeram o exame e identificaram uma nova variante, agora a variante brasileira. E essa variante brasileira, Carol, a gente tem que ficar um pouco mais preocupada, a gente sabe muito pouco ainda, porque foi domingo para segunda a identificação dessa variante brasileira. Mas o mundo já está em alerta, inclusive fechando fronteiras com o Brasil, né, voos vindo daqui do Brasil, porque essa variante nossa, parece que o vírus fez mais mudanças ainda e que ele ficou mais transmissível. Então, é o que nós estamos vendo lá em Manaus, né, Carol? Assim, uma situação muito triste, crítica, né, em Manaus. Sim. Muito crítica, muitas pessoas no hospital. Então, uma transmissão muito acelerada. Então, o que a gente precisa fazer? Começar a vacinar o mais rápido possível, né, Carol? Para a gente tentar impedir essa transmissão e todo mundo continuar com os cuidados. Ok, doutora. Continuar usando a sua máscara, né? Continuar distanciamento físico. Nosso tempo esgotou, tem muita coisa para se falar, mas nós agradecemos a sua participação. Muito obrigada. A gente com certeza volta a conversar mais vezes. Tudo de bom para a senhora. Obrigada, Carol. Um abraço. Abraço, obrigada. E vamos ver agora o que é destaque no noticiário internacional. Acompanhem comigo. Na cidade do Vaticano, começou a campanha de vacinação contra a Covid-19 nesta quarta-feira, no átrio da Sala Paulo VI, como confirmado pelo diretor da Sala de Imprensa Vaticana, Matteo Bruni.
A prioridade, segundo a direção sanitária e higiene do Governatorato, é dada a profissionais da saúde e segurança pública, aos idosos e ao pessoal em contato mais frequente com o público. Serão vacinados cidadãos, funcionários e aposentados, mas também familiares que têm apoio do Fundo de Assistência Sanitária. A campanha é voluntária. Por enquanto, estão excluídos da vacinação crianças e menores de 18 anos, porque, segundo as autoridades italianas, ainda não foram realizados estudos que incluam esta faixa etária na vacinação contra o novo coronavírus. Nos Estados Unidos, só será permitida a entrada de passageiros que apresentem teste de Covid-19 negativo a partir de 26 de janeiro, anunciaram autoridades. O teste só será aceito se tiver sido realizado nos 3 dias anteriores à partida do voo para os Estados Unidos. As companhias aéreas serão obrigadas a impedir o embarque de passageiros que não possuam o teste negativo. A determinação vem na sequência de medidas anteriores para passageiros vindos do Reino Unido, depois de ter sido detectada no país uma nova categoria do vírus da Covid-19, mais infecciosa do que a já conhecida, segundo pesquisadores. Enquanto isso, o Brasil vai enviar um avião nesta quinta-feira para buscar na Índia 2 milhões de doses de vacinas compradas pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. O objetivo é buscar a vacina desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford e iniciar a vacinação no país na próxima semana. A missão parte do Recife com destino a Mumbai e deve retornar no próximo sábado, com chegada no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. A expectativa é que a Anvisa analise a liberação para uso da vacina no próximo domingo. E no próximo bloco vamos falar de justificativa eleitoral. Quem não votou no primeiro turno das eleições 2020 tem prazo só até hoje para justificar. Nós voltamos já já, eu espero você. Oi para você que está aqui na Rede Pai Eterno. Amigo, sua porta traseira está aberta. Obrigado. Estamos de volta com o seu jornal Boa Notícia. Aproveito para agradecer pela sua companhia aqui juntinho com a gente de todo o Brasil, aqui na TV das Bênçãos do Pai. E atenção, eleitor, você que não votou nas eleições de 2020 pode justificar a ausência no primeiro turno até hoje. É isso mesmo, a Justiça Eleitoral recomenda fazer essa justificativa pelo aplicativo e-Título, tudo muito rápido, seguro e sem sair de casa. Quem tem mais informações para a gente agora sobre isso é a repórter Daiane Rodrigues. Oi, Daiane. Olá, Carol. O eleitor que não votou no primeiro turno das eleições tem até hoje para justificar a ausência. E caso isso não aconteça, vai ser preciso pagar uma multa. Além disso, quem não regularizar a situação fica sujeito a restrições, como impedimento de tirar o passaporte ou carteira de identidade, participar de concurso público e obter certidão de quitação eleitoral. A recomendação do Tribunal Superior Eleitoral é de que a justificativa seja feita preferencialmente por meio do aplicativo e-Título, disponível para Android ou iOS. Também é possível fazer pela internet por meio do sistema Justifica. Quem não conseguir pode fazer pelo modo presencial, no cartório eleitoral. Em qualquer um dos casos, o eleitor vai precisar preencher um requerimento de justificativa eleitoral, descrevendo por que não votou. O TSE pede ainda que seja anexada documentação que comprove a razão da falta. Isso porque o pedido pode ser recusado pela Justiça Eleitoral se a justificativa não foi plausível ou se o formulário não for preenchido.
Para quem não votou no segundo turno, o limite é de 28 de janeiro. Eu volto para o estúdio. Muito obrigada, Daiane, pelas suas informações. Bem mais seguro se você conseguir fazer isso ali da sua casa pelo aplicativo, né? Evita ter que sair nas ruas. Agora a gente fala sobre a Justiça Federal, que decidiu suspender a realização do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio no estado do Amazonas, em função da gravidade da pandemia da Covid-19 por lá. Apesar disso, a previsão é que a prova seja aplicada em todo o Brasil na versão impressa, atenção, nos dias 17 e 24 de janeiro, já a partir deste fim de semana, e na versão digital 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Diante de tantos adiamentos da prova e incertezas, nós perguntamos: e os alunos? Como estão os estudantes nesta reta final? É o que a repórter Daiane Rodrigues mostra pra gente agora. Os estudantes estão vivendo repletos de incertezas sobre o futuro, com a distância da rotina habitual e as novidades, como o ensino mediado pela tecnologia. Isso muitas vezes gera falta de atenção e até mesmo irritabilidade. Então, os estudantes eles tiveram que lidar não apenas com a mudança do sistema educacional, onde eles estavam no sistema presencial e tiveram que ir para a educação EAD, que é a distância, mas eles tinham todo um ambiente que não cooperava a favor dessa mudança, que é um ambiente estressor, carregado do medo da pandemia, da contaminação do vírus, e também ali o ambiente de preocupação com a questão econômica, que, querendo ou não, alarmou todas as pessoas. Então, por mais que os adolescentes não trabalhem, eles absorvem essa preocupação ao redor, eles ouvem os pais falando, eles se preocupam. O Henrique sentiu na pele a pressão que 2020 trouxe. 2020 foi ruim porque justamente isso. Passamos 12 anos da nossa vida estudando via presencial e chega no nosso último ano a gente tem que estudar de uma maneira diferente, né? Tivemos que nos adaptar, porque acho que ninguém se adaptou a isso. Acostumado com a rotina escolar, ele precisou ser perseverante para não desistir de tudo, já que o sonho é ser publicitário. Para nós estudantes foi o ano, porque foi o ano que eu terminei o ensino médio, foi o ano de 2020. Só que justamente isso, foi muito difícil para nós estudar em 2020. E muitas das vezes eu já pensei em desistir e ignorar tudo e querer começar a estudar de novo em 2021. Só que eu não fiz isso porque perseverança, né? Se antes os estudantes tinham a escola como local de aprendizado, hoje eles precisam dedicar horas de estudo em casa, sem a presença dos colegas e dos professores. E isso muitas vezes atrapalha e gera até mesmo um déficit de atenção. Então eles tiveram não só uma dificuldade de adaptação, mas eles tiveram muita dificuldade de concentração. Então, além da dificuldade de adaptação, eles tiveram muita dificuldade de concentração, porque não havia um ambiente que cooperava para o foco. Toda uma questão ali que gerava preocupação, que querendo ou não, gerava o desfoco, gerava crise de ansiedade. Mas como lidar com os problemas que podem surgir devido às mudanças e restrições impostas pela pandemia? A psicóloga deu dicas. Existem até exercícios para ter uma produtividade maior. Regulando, primeiramente, a oxigenação, para poder até abrir a questão da oxigenação cerebral e ajudar na questão do foco. Segundo, fechar todas as outras janelas de memória e entrar na concentração do momento. Eu até uso 3 frases para ajudar nesse sentido, que é você dizer: eu estou aqui, agora, e eu sou esse momento. Então, na verdade, essas 3 frases são baseadas em 3 perguntas. Aonde você está? Aqui. Que horas são? Agora. Qual é o seu nome? Esse momento. Então, eu entro no processo de conscientização do foco, do momento. Eu sou essa aula, eu quero reter essa aula ao máximo. Fecha a culpa, você não tem que ficar se culpando, preocupando se você está valorizando ou não, que o seu pai
seus pais estão investindo, o importante é você decidir estar bem, decidir ter os seus resultados, as suas conquistas e vamos nos rendendo ao que o momento nos oferece. E claro, o apoio da família é fundamental. Afinal, no geral, a família gera muita expectativa e acaba cobrando demais, o que causa ainda mais pânico no estudante. Por isso, é importante entender que a compreensão favorece no resultado final. No mais, o apoio profissional é o mais indicado para aliviar o estresse. Quantas dicas valiosas! A vida não pode parar, né? O ideal seria que não tivesse essa prova agora diante de tantas dificuldades por causa da pandemia. Mas você que vai fazer a prova, decida estar bem, como a profissional falou, e sucesso! Eu costumo falar que quem estuda não precisa de sorte. Se você estudou, vá confiante, com fé em Deus. Este foi o Jornal Boa Notícia desta quinta-feira. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero você amanhã no mesmo horário, ao 12h30, aqui na TV Pai Eterno. Para saber mais informações sobre toda a nossa programação, é só acessar nosso portal paieterno.com, nossas redes sociais no Instagram, segue aí agora, @TV Pai Eterno ou Facebook, basta digitar TV Pai Eterno. Se cuida, um abraço muito especial e até amanhã, se Deus quiser.